Ele disse aquilo como quem pede para passar o açúcar na mesa do café, sem emoção, sem hesitar, como se estivesse apenas comunicando um plano já decidido, sem precisar da minha opinião. Eu estava sentado na ponta da mesa, o mesmo lugar onde sempre fiquei nos últimos 30 anos, desde que comprei aquela casa e transformei cada canto dela em memória. A nora, a Cláudia, estava ao lado dele com um sorriso arrumado demais, daqueles que não alcançam os olhos. Do outro lado da mesa, os pais dela, que eu via 2 vezes por ano, mas que agora pareciam muito à vontade na minha sala, observavam tudo como se fossem os donos da ocasião. Meu filho respirou fundo antes de repetir, como se eu fosse surdo ou lento. Pai, é simples. A gente precisa da casa. A família da Cláudia está apertada no apartamento, você sabe como é. Um casal, 2 crianças, um bebê chegando. Lá não tem espaço. Aqui tem. Ele disse a gente, como se eu fizesse parte desse grupo que estava prestes a me encaixotar num canto que nem tinham me mostrado ainda. No início eu achei que era brincadeira, uma dessas ideias malucas que surgem depois de um almoço de domingo. Mas a expressão dele não mudou. E a da Cláudia, aquela sim dizia tudo. Eles já tinham conversado sobre isso, tinham planejado, tinham decidido, e eu era apenas o último a saber. A sensação que veio primeiro foi estranha. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi como se alguém tivesse passado uma borracha na minha presença, como se eu tivesse desaparecido da mesa, mesmo ainda estando sentado ali. Ele continuou explicando como se estivesse propondo a coisa mais natural do mundo. O senhor vive sozinho aqui, pai. Todos esses cômodos. É desperdício. A gente pode vir morar todo mundo junto, reorganizar os quartos. A sala de cima ficaria para o meu sogro trabalhar. Os meninos ficariam no quarto que o senhor usa como escritório. E o senhor poderia ficar no quartinho dos fundos. É só até a gente se estabilizar. Coisa de 1 ano, 2 no máximo. Quartinho dos fundos. Ele disse isso como se fosse uma gentileza, como se fosse uma promoção. Eu permaneci imóvel, mas por dentro uma parte de mim recuou, como um animal velho que pressente a tempestade. Eu ouvi a Cláudia cochichar para a mãe. Eu falei que ele ia aceitar de boa. Meu sogro é tranquilo. Tranquilo. Eles confundiram minha paciência com submissão. Confundiram meu jeito calmo com ausência de opinião. Confundiram minha idade com fraqueza. A mãe da Cláudia, toda cheia de adereços, se inclinou para mim e disse: "O senhor vai gostar, viu? Casa cheia, movimento, criança correndo. Vida." E eu só conseguia pensar que minha esposa odiava barulho. Ela dizia que a casa precisava ter espaço para respirar, que o silêncio era a alma das lembranças. Lembrei da voz dela, ainda suave, ainda viva nas paredes da sala. Lembrei das noites em que ficamos sentados no sofá, escolhendo a cor da pintura. Lembrei do dia em que ela me fez prometer que acontecesse o que acontecesse, eu nunca entregaria aquela casa por pressão de ninguém. Eu deveria ter percebido antes. Devia ter notado os comentários ditos como brincadeira. "Nossa, sogro, o senhor mora sozinho nesse casarão todo? Isso tudo dá trabalho para limpar, hein? Se fosse lá em casa, a gente já tinha dividido tudo melhor." Devia ter percebido os olhares da Cláudia quando vinha aqui no almoço de domingo e passava a mão pela bancada da cozinha, avaliando cada detalhe, como quem mede um espaço que, na cabeça dela, já estava reservado. Mas eu, tolo ou bondoso demais, achei que era só mania, só conversa solta. Só gente sendo gente. Até que meu filho, com uma naturalidade que me cortou mais do que qualquer grito poderia, completou: "É para o bem de todo mundo, pai. E é sua chance de ajudar a gente de verdade. Ajuda." Como se os anos todos em que eu dei tudo o que pude não tivessem significado nada. Como se pagar a faculdade dele, os primeiros aluguéis, os carros financiados que eu assinei como fiador, como se tudo isso tivesse virado poeira. Eles me olharam esperando um discurso, uma objeção, um acesso de indignação. Mas eu apenas sorri.
Não largo fácil os meus dentes, mas naquele momento o sorriso veio sozinho, automático, sem alegria nenhuma, só para devolver a eles a mesma indiferença que tinham me dado. Entendi. Eu disse. Só isso. E foi curioso ver a tranquilidade instantânea nos olhos deles. Era como se meu silêncio confirmasse tudo, como se eu tivesse acabado de assinar um contrato invisível sem abrir a boca. Meu filho bateu a mão na mesa animado e disse: Eu sabia. A gente vai organizar tudo, pai. Não precisa se preocupar com nada. Foi aí que eu tive certeza. Ele não fazia ideia de quem eu era. Não fazia ideia do que aquela casa significava. Não fazia ideia do que eu faria. Não entendia nem de longe que o homem sentado diante dele não era uma extensão dos desejos dele. Eu fiquei ali mais um tempo, escutando planos que não eram meus, ideias que nunca me consultaram, e percebi que aquela conversa não tinha começado naquele dia. Eles já estavam vivendo dentro da minha casa, aqui na cabeça deles, muito antes de pisarem na porta. Eu levantei da mesa devagar, como faço sempre. Não bati porta, não ergui voz, não dramatizei nada. Apenas disse: depois a gente conversa. Saí da sala com passos firmes, enquanto atrás de mim as vozes deles já discutiam onde colocariam os móveis. Nenhum deles imaginava que aquele seria o último domingo em que entrariam ali como se fossem donos. E eu, enquanto caminhava para o quarto, sabia com absoluta clareza que aquele dia não era o início da invasão que planejavam. Era o início da minha saída e da queda deles. Quando voltei para o meu quarto naquela tarde, fechei a porta devagar, sem pressa, como se o simples ato de encostar a madeira fosse suficiente para me proteger da estupidez que tinha acabado de ouvir na sala. A casa inteira parecia encolher ao meu redor, cada parede pulsando com uma memória que aqueles 4, sentados lá fora, nunca iriam compreender. Me sentei na beira da cama, a mesma cama em que minha esposa dormiu por mais de 20 anos, e deixei que o silêncio viesse. Mas não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio de lembranças, como se o passado inteiro estivesse me pedindo para ser revisitado. Foi ali, sentado naquela cama, que eu percebi que antes de qualquer decisão, eu precisava lembrar por que aquela casa existia. Voltei no tempo como se estivesse folheando um álbum de fotografias sem tocar em nada, deixando que as imagens viessem sozinhas. O ano era 1998, quando comprei o terreno. Eu e minha esposa ainda estávamos pagando o carro, tínhamos dívidas, e a empresa onde eu trabalhava começava a cortar gente sem aviso. Mas ela tinha me olhado naquela época com um brilho firme nos olhos, segurando a planta da futura casa entre as mãos, e dito: a gente vai construir nosso lar aqui, tijolo por tijolo, mesmo que demore. E demorou. Foram quase 4 anos de obra, sendo que os primeiros 2 foram de puro improviso. Eu trabalhava de segunda a sábado, chegava em casa exausto, mas ainda assim passava na obra, varria, organizava, ajudava com pequenas coisas que eu mesmo podia fazer. A gente economizava até no pão. E cada sábado de sol tinha cheiro de cimento e esperança. Lembrei das paredes subindo devagar, uma por uma, da sensação de ver o esqueleto da casa crescendo, entendendo que ali, naquele espaço ainda sem teto, iríamos envelhecer juntos. Lembrei da noite em que minha esposa chegou com os azulejos da cozinha, comprados em promoção após semanas pesquisando. Ela espalhou tudo no chão da sala inacabada e perguntou: esses combinam com a gente? Combinavam. Ela escolhia tudo com intenção, não por moda. E a casa foi ganhando a cara dela. O quintal com roseiras que nunca desisti de manter mesmo depois que ela se foi. A varanda onde ela gostava de tomar café aos domingos. O quarto onde pintamos a parede de um tom amarelado, porque ela dizia que queria acordar com a impressão de que o sol morava ali dentro. E depois, quando nosso filho nasceu, lembro-me de como ela chorou ao decorar o quarto dele com bichos de pelúcia e prateleiras pequenas sobre a cômoda. Lembro de como ele deu os primeiros passos no corredor,
ainda meio torto e tropeçando na própria alegria. Lembrei também das noites difíceis, das brigas que tivemos, dos desafios financeiros, dos dias em que achei que a casa nunca ficaria pronta. Mas ficou. Ficou de pé por nós. Ficou como testemunha de tudo o que vivemos, do amor que sustentou cada centímetro de parede. Quando minha esposa adoeceu, usou aquela casa inteira como uma despedida lenta, passando os dedos nas portas, tocando nos móveis com um carinho triste, como se estivesse memorizando tudo antes de partir. Um mês antes de morrer, ela segurou minha mão com força e pediu apenas uma coisa: promete que essa casa só sai das suas mãos quando você quiser, e não porque alguém vai te dobrar ou te pressionar. Eu prometi. E cumpro promessas feitas à beira da morte. Depois que ela se foi, a casa se tornou meu ponto de equilíbrio, o último lugar onde a voz dela ainda parecia viva. Era o único espaço onde eu não precisava fingir força. E com o tempo, foi virando também o meu refúgio, a lembrança de quem fomos, a materialização da vida que construí com ela. E por isso, quando meu filho sentou na minha mesa, hoje cedo, e sugeriu que eu entregasse tudo aquilo como se fosse um móvel velho que pode ser substituído, eu senti o peso exato do que eles estavam tentando tirar de mim. Eles não queriam só uma casa. Eles queriam apagar minha história. Queriam o fruto do meu esforço sem nunca ter plantado uma única semente. Queriam transformar o lar onde construí minha família em um quartel de conveniência para os problemas e sonhos deles. E o mais doloroso é que meu filho cresceu aqui. Ele correu por esse quintal, caiu dessa escada, chorou nessa sala. Ele viu cada tijolo sendo colocado, viu a mãe dele planejando cada detalhe, sabia perfeitamente o valor emocional que a casa tinha para nós. Mas agora, adulto, casado, pai, influenciado pelos planos da família da Cláudia, esse valor simplesmente desapareceu dos olhos dele. Era como se o passado inteiro tivesse sido apagado com um estalar de dedos, substituído por uma urgência que não era minha. E sentado ali, naquele quarto onde tantas noites eu dormia ao lado da mulher que amei, fiquei me perguntando quando exatamente meu filho deixou de ser o menino que eu carreguei no colo para se transformar em um homem que fala comigo como se eu fosse um obstáculo. Respirei fundo e toquei na cabeceira da cama, lembrando da última conversa que tive com minha esposa. Era quase irônico. Ela sempre imaginava que eu seria pressionado para me desfazer da casa, mas nunca imaginou que viria justamente de quem eu mais confiei. E enquanto o sol começava a sumir atrás das cortinas, eu tomei consciência de uma coisa que até então tinha ignorado. A casa era minha, sim. Mas eu não precisava permanecer nela para honrar a memória dela. O que eu precisava era manter a dignidade intacta. E isso, a casa inteira sabia. Ninguém ali fora iria me tirar. A noite chegou pesada, daquele jeito que deixa as paredes mais escuras do que deveriam. E eu fiquei sentado na ponta da cama, lembrando de tudo o que tinha ignorado ao longo dos últimos anos. É curioso como as coisas não começam com uma pancada, mas com migalhas tão pequenas que a gente acha que não valem a pena ser mencionadas. Migalhas que se acumulam até formarem um peso que finalmente nos derruba. E eu, que sempre me considerei atento, passei anos fingindo que não entendia o que estava acontecendo, talvez porque admitir certas coisas dói mais do que suportá-las. Eu lembro da primeira vez que percebi algo torto. Foi num almoço de domingo, ainda no início do casamento do meu filho. A Cláudia entrou pela porta com aquele perfume forte, o tipo que chega antes da pessoa, e ao olhar a sala disse: "Nossa, sogro, essa decoração é bem tradicional." Ela falou tradicional como quem fala antiga, ultrapassada, triste. Meu filho, sentado ao lado dela, riu como se fosse uma piada inofensiva.
Eu apenas disse que cada canto da casa tinha sido escolhido por mim e pela minha esposa, o que para mim era motivo de orgulho, mas percebi na hora que ela não estava realmente ouvindo. Era só o começo. Depois vieram as pequenas críticas disfarçadas de opinião, como quando ela colocou a mão na maçaneta da cozinha e disse que aquele tipo de porta já não se usa mais. Ou quando comentou que meu sofá devia ser confortável para alguém da sua idade, como se idade fosse uma condenação ou uma piada. Houve um dia em que ela perguntou se eu não achava pesado morar sozinho em uma casa tão grande. Eu respondi que não, que era exatamente o espaço que eu precisava para respirar. Ela sorriu, mas aquele sorriso escondia algo que hoje eu enxergo com clareza. Ela já estava mapeando mentalmente cada cômodo, como quem visita um imóvel à venda. Eu deveria ter notado naquele instante. Mas a gente sempre prefere acreditar que exagerou. Que ninguém é tão ousado a ponto de planejar tomar a casa de um homem vivo e consciente. Mal sabia eu. Com o tempo, meu filho começou a repetir frases dela, sempre com um tom leve, como se estivesse apenas comentando, mas a repetição constante entrega mais do que qualquer grito. Pai, esse quintal dá trabalho demais para você. Pai, você devia pensar em algum lugar menor. Pai, morar sozinho não é saudável. A pior de todas veio numa tarde em que ele disse, achando graça: a Cláudia falou que quando vocês ficarem mais velhos, a gente vai ter que reestruturar a casa. Imagina só, quartos para todos nós. Eu ri de canto naquele dia, fingindo que era piada, mas ficou claro que para eles não era bem assim. Outra vez eles vieram para o almoço com os pais da Cláudia. O sogro dela, um homem de fala alta e opinião pronta, passou a mão pela parede da sala e disse que a casa tinha potencial para ser transformada em 3 ótimas suítes. Ele falou como se estivesse falando de uma propriedade abandonada, prestes a ser reformada. Eu sumi para o quintal naquela tarde, sentei perto das roseiras da minha esposa e fiquei mexendo na terra só para não ouvir mais nada. Ainda assim, meu filho me achou lá fora e repetiu, quase animado: pai, pensa bem. A gente podia fazer um investimento legal aqui. Aquilo não era mais descuido, era intenção. Só que quando a intenção vem das pessoas que você ama, você prefere acreditar que está imaginando demais. Houve também a questão dos netos. Crianças não têm culpa, eu sei disso, mas repetem o que escutam. E um dia, numa visita, os 2 pequenos entraram correndo no meu quarto e disseram: a mamãe falou que esse quarto vai ser o nosso quando a gente vier morar aqui. E o pior é que eles disseram com empolgação, com a inocência que só crianças têm, sem perceber que estavam anunciando o golpe com 3 meses de antecedência. A Cláudia também tinha mania de mover coisas. Primeiro foi um enfeite no rack da sala, depois os pratos da cristaleira, depois a toalha da mesa. Sempre organizando, sempre deixando mais moderno. Eu corrigia tudo mais tarde, em silêncio, como quem restaura uma memória violada. Depois ela começou a falar sobre como seria bom ter mais espaço para as crianças. Meu filho completava dizendo que o apartamento deles estava apertado demais. E devagar, a casa deixou de ser apenas minha aos olhos deles. Passou a ser o que resolveria os problemas deles. Eu ignorei tantas coisas que hoje me espanto. Como a vez em que a Cláudia, passando pela cozinha, comentou com a mãe que naquela casa dava para morar fácil umas 6 pessoas. Ou a vez em que ela perguntou se eu já tinha pensado em me mudar para um apartamento menor, próximo de outros idosos, porque seria mais prático para todo mundo. Ou a vez em que meu filho reclamou de pagar aluguel e deu um suspiro longo olhando para o teto da casa, como se estivesse fazendo cálculos mentais. Até aquele dia na mesa, quando disseram abertamente que eu deveria entregar minha casa para eles, eu sempre escolhi o caminho da dúvida. Achava que talvez estivesse interpretando demais, que talvez fosse implicância minha, que talvez as pessoas não fossem tão descaradas assim.
Mas a verdade é que às vezes a gente prefere fechar os olhos para não ter que admitir que está sendo usado pelas mesmas pessoas que a gente criou, ajudou e amou. A verdade é que os sinais estiveram ali desde o começo, mas só agora, com o pedido explícito deles, as peças finalmente se encaixaram. Senti uma pontada no peito quando percebi isso. Não era raiva. Era a constatação amarga de que quem mais te machuca raramente é o estranho, e sim o familiar. E a Cláudia, com seu sorriso ensaiado e suas frases cuidadosamente formuladas, nunca me viu como alguém com vida própria, história própria ou direito próprio. Para ela, eu era apenas o obstáculo entre a necessidade da família dela e o conforto que eles tanto desejavam. E meu filho, em vez de ser o homem que eu esperava que ele fosse, tornou-se um eco das ambições dela. E eu fui aceitando, ignorando, deixando passar, como quem varre sujeira para debaixo do tapete, achando que ninguém vai notar. Só que chegou o dia em que não havia mais espaço para empurrar sujeira alguma. E esse dia foi hoje. Passei aquela noite inteira acordado, deitado na minha cama, ouvindo o tic-tac do relógio antigo na parede. Aquele que minha esposa insistiu em comprar num mercado de pulgas porque dizia que coisas com história têm mais alma. E talvez por isso, justamente por aquela casa inteira ter alma demais, fui entendendo que a reunião da tarde não tinha sido um pedido, nem um convite, nem sequer uma conversa. Foi um anúncio. Uma decisão tomada por todos eles, como se eu fosse um item burocrático a ser resolvido. Na manhã seguinte, quando desci para preparar café, encontrei os 4 já sentados na sala. Meu filho, a Cláudia e os pais dela, como se fossem proprietários fazendo uma vistoria. A Cláudia segurava um caderno nas mãos, daqueles de capa dura, e o sogro dela tinha uma fita métrica pendurada no bolso da calça. Meu filho me cumprimentou de um jeito casual, sem perceber o quanto aquilo me atingiu. Pai, a gente esperou você descer. Precisamos acertar alguns detalhes. Detalhes. Era essa a palavra que usavam para se referir à negociação da minha vida inteira. Sentei na poltrona ao lado da janela, a mesma onde minha esposa adorava se sentar para ver o movimento do bairro, e fiquei observando a cena. A Cláudia abriu o caderno e começou a falar naturalmente, como quem lê uma lista de compras. Nós pensamos em dividir a casa assim. O quarto que o senhor usa ficaria para o Gabriel e a Ana, os pais dela, porque eles precisam de mais espaço e privacidade. O escritório do senhor pode virar um quarto de brinquedos para as crianças. A sala de cima. Bem, a sala pode ser convertida em suíte para nós dois. O senhor ficaria no quarto menor, nos fundos, que já tem janela para o quintal. Seria confortável, mais discreto. Ela disse, discreto, como se estivesse falando de esconder um móvel velho. E eu fiquei calado, apenas ouvindo o absurdo com a tranquilidade de quem já sabe o final da história. Mas deixa o outro seguir acreditando que tem controle sobre o enredo. O sogro dela se levantou e começou a medir a parede da sala. Aqui dá para fazer uma divisória de gesso fácil. Com isso já conseguimos separar espaços. Inclusive, dá para transformar essa sala em 2 ambientes sem gastar muito. Ele falava como se estivesse avaliando uma propriedade comprada num leilão. A sogra da Cláudia olhava para tudo com um tipo de orgulho possessivo, como se já estivesse imaginando onde colocaria as plantas, os quadros, os móveis novos. E nenhuma daquelas pessoas, nenhuma delas, achou necessário me perguntar se eu estava confortável com aquela invasão. Meu filho, talvez o mais cego de todos, parecia feliz. Tinha um brilho de alívio nos olhos, como se finalmente algo estivesse fazendo sentido. Pai, pensa bem. A gente aqui, todo mundo junto, seria mais econômico. A gente ajudaria nas despesas, nas compras, no que fosse preciso. Eu conheço aquele garoto desde o dia em que o peguei no colo pela primeira vez. E ali, sentindo o tom dele, não havia maldade explícita.
Apenas egoísmo disfarçado de necessidade, aquela forma dissimulada de acreditar que tudo é justificável quando é para ajudar a família. Mas ajudar a família deles significava destruir a minha, a única que minha esposa e eu construímos. Enquanto falavam, fui reparando no jeito como eles se moviam pela casa. A Cláudia abriu meu armário da sala como quem abre o próprio, tirou uma taça para mostrar à mãe, que comentou que precisaria renovar tudo. O sogro dela encostou no quadro da sala, um quadro que minha esposa pintou quando estávamos recém-casados, e disse: "Isso aqui dá para trocar depois." Meu filho mexeu na cortina que ela costurou à mão e comentou que talvez fosse hora de modernizar tudo. A cena inteira parecia uma exibição silenciosa de tudo que estavam prestes a me arrancar. E foi naquele momento, sentindo o cheiro de café fresco que eu tinha acabado de preparar, ouvindo aquelas pessoas planejarem rearrumar a minha vida inteira enquanto eu ainda respirava, que senti o estômago virar. A Cláudia, percebendo meu silêncio, tentou dar um tom mais doce à proposta. "O senhor não vai perder nada, pelo contrário. Vai estar sempre bem acompanhado, com gente para cuidar, para conversar, e a casa vai finalmente ter vida." Vida. A palavra caiu como pedra. A casa teve vida durante décadas. Vida de verdade, não esse alvoroço artificial que eles queriam impor. Teve risos meus e da minha esposa, teve os passos do meu filho quando era pequeno, teve aniversários, jantares, músicas de fim de semana, teve até nossas brigas. Tudo parte da vida que construí com sacrifício e amor. A vida já tinha estado ali. O que eles queriam agora não era vida, era posse. Meu filho apontou para o quintal dizendo que ali dava para fazer uma área gourmet, como se aquilo fosse a solução para todos os vazios emocionais que ele tentava esconder. E então veio a frase que costurou tudo aquilo que eu já vinha percebendo. A frase que encerrou qualquer dúvida e abriu a porta para a certeza absoluta do que eu precisava fazer. Ele me olhou e disse: "Pai, entenda, essa casa não é só sua, ela é da família." Aquilo foi como um corte seco. Não precisei levantar a voz, nem bater na mesa, nem protestar. Apenas respirei fundo e senti o peso daquela mentira cair entre nós. Porque a verdade é que eles não queriam família. Eles queriam conforto, queriam espaço. Queriam o que não tinham construído. Queriam resolver o próprio aperto empurrando a responsabilidade para mim. Só que havia um detalhe que todos ali pareciam ter esquecido: a escritura da casa. E nela, o único nome que constava era o meu. Fiquei ali sentado, ouvindo cada frase como quem observa uma tempestade pela janela, sabendo que não adianta gritar para o vento parar. Eles terminaram a reunião com um ar satisfeito, achando que tinham feito uma negociação madura. Mas ninguém percebeu que eu tinha me levantado com a expressão mais serena da minha vida. E por dentro, eu já estava assinando o fim daquele capítulo com uma caneta que nenhum deles era capaz de enxergar. O resto daquele dia correu como uma sombra comprida, arrastando pelos cantos da casa um peso que só quem já foi desconsiderado conhece. Eles continuaram circulando pelos cômodos, fazendo planos, tocando nas coisas, abrindo portas, anotando medidas, caminhando pelo corredor com a liberdade de quem já se considera dono do lugar. Eu observava de longe, como quem vê um intruso revirando gavetas, mas decidi não interromper, não contestar, não gritar. O silêncio, naquele momento, era o meu único território ainda intacto, e eu o defendi com a mesma firmeza com que já defendi esta casa de tantas outras tempestades. Pela tarde, meu filho disse que queria falar comigo sozinho. Ele me chamou para a varanda, a mesma onde tantas vezes ficamos conversando sobre os planos dele, onde dei conselhos, onde ouvi seus medos e onde vi, pouco a pouco, o menino que ele foi se transformar num homem que eu já não reconhecia.
Ele ficou de pé, com as mãos nos bolsos, e me olhou de um jeito que me feriu mais do que qualquer palavra poderia. Como se falasse com alguém que precisava ser conduzido, convencido, instruído. Pai, eu quero que o Senhor entenda que isso não é contra você. Ele começou, com aquela entonação ensaiada que a Cláudia provavelmente treinou antes de lhe entregar as frases. É a nossa vida, sabe? A gente está com dificuldade. O espaço lá em casa é pequeno demais. Os pais da Cláudia estão enfrentando problemas financeiros. Estamos tentando fazer o melhor para todo mundo. A palavra todo mundo vinha sempre carregada de exceção. Eu nunca fazia parte desse conjunto. Ele falava de si, da esposa, dos sogros, das crianças. Todo mundo para eles significava apenas os seus interesses, nunca os meus. Eu permaneci calado, observando o jeito como ele balançava o pé, como desviava o olhar quando dizia algo que sabia que doía, como tentava parecer racional quando no fundo só estava sendo conveniente. Então, ele deu um passo à frente, respirou fundo e disse a frase que eu já tinha ouvido mais cedo, mas que agora veio com outra força, como se quisesse me atravessar. Pai, a casa é grande demais para você. A Cláudia e eu precisamos dela. Seja razoável. A casa precisa servir a família. Ele repetiu isso olhando diretamente nos meus olhos. Não piscou, não suavizou, não escondeu. Era a sentença final, a confirmação de que, para ele, eu não era mais o homem que construiu aquela casa com as próprias mãos, nem o pai que sacrificou anos para garantir os estudos dele, nem o marido que cuidou da esposa até o último suspiro. Eu era apenas um ocupante temporário de um bem que ele acreditava ter direito. A frase não veio como um pedido, mas como uma ordem com verniz de preocupação. Seja razoável, ele disse como se a minha resistência fosse irracional. A casa precisa servir a família, ele repetiu, como quem cita um mandamento. E foi aí. Foi exatamente aí. O momento que me partiu e me costurou ao mesmo tempo. Porque, ao ouvir isso, percebi com clareza absoluta que aquela conversa não tinha mais nada a ver com amor, cuidado ou família. Era sobre posse, sobre conveniência, sobre descarte e, acima de tudo, sobre ingratidão. Eu o olhei por longos segundos sem responder. Ele esperava que eu concordasse, que eu cedesse, que eu assinasse, que eu sorrisse e dissesse que tudo bem, que eu largaria minha vida inteira para resolver a deles. Mas eu não nasci para ser fardo, e muito menos moeda de troca. Quando eu abri a boca, minha voz saiu baixa e firme, cortando o ar como uma linha reta. Então é isso que você acha? Que essa casa precisa servir à sua família? Ele assentiu, aliviado, achando que estava caminhando para um acordo. E então algo dentro de mim se ajeitou, como se tivesse finalmente encontrado o próprio lugar. Eu disse, pois bem, vai servir, mas não do jeito que vocês pensam. Ele franziu a testa, confuso. Como assim, pai? Eu apenas sorri. Um sorriso pequeno, contido, daqueles que só aparecem quando a gente entende que a guerra já está ganha antes mesmo de começar. Depois você vai entender, respondi. E o que vi nos olhos dele, pela primeira vez naquela conversa inteira, foi medo. Não o medo desesperado, mas aquele medo silencioso, quase imperceptível, que surge quando alguém percebe que perdeu o controle da narrativa. Ele tentou insistir, tentou perguntar o que eu queria dizer, mas eu já tinha me levantado, caminhando de volta para dentro de casa. Cada passo meu parecia ecoar de um jeito diferente, como se as paredes estivessem testemunhando a decisão que eu acabara de tomar. Ele veio atrás, ainda falando, ainda tentando argumentar, mas eu parei no corredor, me virei para ele e disse, amanhã a gente conversa. E subi para o meu quarto, deixando-o ali, parado, segurando todas as justificativas que não tinham mais valor algum.
Naquela noite, enquanto ouvi os passos deles indo embora, as vozes abafadas, o carro ligando e o portão fechando, eu soube que algo tinha mudado profundamente. Não era apenas o estopim de uma decisão, era o fim de uma ilusão. Era a constatação de que, se eu continuasse naquela casa, não teria mais paz. E mais, que se eu ficasse, estaria permitindo que me tratassem como alguém que sequer merece uma pergunta, uma consideração, uma escolha. A frase dele, repetida 2 vezes naquele mesmo dia, tinha selado tudo. A casa precisa servir à família. Eu só não disse naquela noite que finalmente concordei com ele. A casa iria servir sim, mas não a família dele. Depois que o portão fechou e o barulho do carro finalmente sumiu rua abaixo, a casa mergulhou num silêncio tão denso que parecia ter peso. Era o tipo de silêncio que minha esposa costumava amar. Mas naquela noite tinha outro sabor, como se a própria casa esperasse que eu tomasse uma decisão que vinha sendo adiada há anos. Sentei novamente na beira da cama, tirei os sapatos devagar e fiquei olhando para o chão, sentindo uma mistura estranha de exaustão e lucidez. Era como se finalmente toda a poeira deixada pelos pequenos abusos, pelas faltas de respeito, pelas indiretas jogadas como quem não quer nada, toda aquela poeira tivesse se assentado de uma vez só, revelando com clareza o que sempre esteve diante dos meus olhos. E a partir daquele momento, eu sabia que não conseguiria mais ignorar. Passei a mão pelo edredom, lembrando quantas vezes minha esposa ajeitou aquela cama, quantas noites nos deitamos ali, depois de dias longos. Quantas conversas tivemos olhando para o teto, falando do futuro, do nosso filho, da velhice que imaginávamos viver juntos. Ela sempre falava: se um dia eu for antes, você promete viver com dignidade. Nada de se submeter a desrespeito. E naquele instante, a lembrança dela cortou fundo. Porque o que meu filho havia feito, com aquela frase dita 2 vezes, olhando direto nos meus olhos, não era apenas um desrespeito. Era uma tentativa de me transformar num homem que eu jamais aceitei ser. Alguém que se cala e acata por medo de ficar sozinho. Levantei. Fui até o pequeno armário onde guardo as coisas importantes e tirei de lá uma caixa velha. Era de madeira escura, arranhada nas bordas. Minha esposa chamava aquela caixa de coração da casa, porque tudo o que realmente importava estava ali dentro. Eu a coloquei sobre a cama e, enquanto abria, senti uma pontada no peito. Ali estavam documentos, fotos, cartas, recibos, lembranças da vida inteira. Mas naquele momento, o que eu procurava era a pasta azul, onde guardava a escritura da casa. Tirei-a com cuidado, como quem mexe num artefato valioso, sentei novamente e comecei a folhear os papéis. A escritura estava limpa, clara, incontestável. Meu nome, apenas o meu. Sem contestações, sem brechas, sem adendos. A casa era minha, e naquele momento percebi que eles se esqueceram de um detalhe simples. Para tomar algo de mim, eu precisaria permitir. E eu não permitiria. Deixei os papéis sobre a cama e fiquei olhando para eles como quem olha para uma arma carregada. Não uma arma de destruição, mas de libertação. A sensação que tive naquele instante foi de uma calma lúcida, daquelas que surgem quando a gente sabe exatamente o que precisa fazer. A casa tinha sido construída com sacrifício, suor e amor, e agora seria usada novamente, mas não como eles imaginavam. Seria usada como chave. Chave para minha saída, chave para a queda deles. Eles queriam que a casa servisse à família, como o meu filho repetiu 2 vezes naquele dia. E serviria sim, mas não do jeito que esperavam. Caminhei até a cozinha, acendi a luz fraca da luminária e preparei café. Era madrugada, mas o corpo pedia algo quente, algo que me mantivesse desperto. Enquanto a bebida esquentava, fiquei ouvindo o estalo da cafeteira e pensando em tudo que ignorei durante anos. Cada comentário, cada brincadeira, cada intromissão.
Era como se eu tivesse passado a vida inteira assistindo a pequenas rachaduras aparecerem na parede, mas sempre passando massa corrida na esperança de esconder, de manter o bonito, o funcional, o harmonioso. Só que rachaduras não desaparecem. Elas esperam, crescem, e um dia a parede cede. A minha cedeu quando ele disse que eu precisava ser razoável. Razoável para eles significava abrir mão da minha história para acomodar o conforto deles. Mas eu aprendi, tarde demais, que quem pede para você ceder o que é seu, nunca está disposto a ceder o que é deles. Peguei o café, voltei ao quarto e comecei a fazer algo que não fazia há anos. Planejar. Planejei cada passo, cada ato, cada palavra que eu diria, ou escolheria não dizer. Eu sabia que a Cláudia não recuaria. Sabia que os pais dela estavam desesperados, provavelmente atolados em dívida ou alguma crise financeira que nunca mencionaram. E sabia que meu filho, pressionado pelo aperto deles e talvez pelo próprio orgulho, estava disposto a me empurrar até o limite se eu não cedesse. O que ele não sabia, e nunca fez questão de aprender, é que eu sou paciente, mas não sou tonto. E que quando um homem vive tempo suficiente, aprende que às vezes a melhor resposta é o silêncio, a melhor arma é a calma, e a melhor vingança é inesperada. Abri a gaveta da escrivaninha, peguei um caderno antigo, daqueles que ficaram esquecidos desde que minha esposa morreu, e comecei a anotar telefones, datas, valores. Anotei o contato do corretor que conheço há anos, um homem discreto e rápido, que já tinha me dito uma vez: se algum dia quiser vender, seu imóvel sai em menos de uma semana. Na época, respondi que nunca venderia, mas ele insistiu para eu guardar o cartão. Guardei, sem saber que aquele pedacinho de papel seria o primeiro passo para minha liberdade. Enquanto escrevia, sentia a casa quieta ao meu redor, como se observasse o que eu fazia. E pela primeira vez em muito tempo, não senti medo do futuro. Senti apenas um senso profundo de justiça, uma retidão que vinha de dentro, da certeza de que eu não devia nada a ninguém além de mim mesmo e da promessa que fiz à minha esposa. Terminei o café, organizei os documentos, coloquei o relógio para despertar às 7 da manhã e deitei. Não dormi, mas também não precisava. Havia uma força em mim que não existia na noite anterior. Era como se cada detalhe daquela decisão já estivesse escrito desde o momento em que a primeira falta de respeito apareceu, anos atrás. A vingança não começou quando decidi vender a casa. Começou quando deixaram de me ver como alguém que merecia consideração. E naquela madrugada, olhando para o teto escuro, percebi que o que eu faria no dia seguinte não era retaliação. Era sobrevivência, era proteção, era dignidade. E, acima de tudo, era o último presente que eu daria a eles. A lição de que quem tenta tirar tudo de alguém muitas vezes acaba recebendo nada em troca. Acordei antes do despertador tocar, mesmo depois de uma noite inteira sem fechar os olhos. O céu ainda estava azul escuro, e a casa parecia respirar comigo, como se soubesse que aquele seria o dia em que tudo mudaria. Levantei devagar, lavei o rosto e olhei no espelho, com uma estranheza silenciosa. Fazia tempo que eu não via um brilho tão firme nos meus próprios olhos. Não era vingança, era decisão. Uma decisão que já estava tomada muito antes do pedido absurdo deles. Muito antes da frase repetida 2 vezes como sentença. Muito antes que eu percebesse que, para meu filho e a família da Cláudia, eu era apenas um obstáculo elegante demais para ser chutado de imediato. Preparei o café com calma, como faço todas as manhãs. Enquanto o aroma se espalhava pela cozinha, comecei a arrumar a mesa sem pensar muito, apenas seguindo o ritual que mantive por anos. Coloquei 2 xícaras, como se minha esposa ainda fosse descer a qualquer momento. Sei que é uma mania boba, mas nunca consegui deixar de fazer. Quando me sentei, senti uma paz estranha. A mesma paz que antecede grandes decisões.
Bebi o café devagar, deixando o silêncio me acompanhar. E quando terminei, fui direto até o armário onde guardo os documentos. Peguei a pasta azul com a escritura, coloquei num envelope rígido e passei a mão por cima como quem fecha um ciclo. Depois fui até a escrivaninha e peguei o cartão do corretor. Ele estava ali há anos, guardado entre papéis, como se esperasse exatamente por aquele momento. Liguei. Ele atendeu no terceiro toque, com a mesma voz segura que sempre teve. Bom dia, Sr. Augusto. Em que posso ajudar? Respirei fundo antes de responder, sentindo a decisão sair de mim com a firmeza de um homem que não recua mais. Quero vender a casa. Houve um breve segundo de silêncio do outro lado, talvez de surpresa. A casa toda? A sua casa? Assenti, embora ele não pudesse ver. Sim, a casa toda. Hoje, se possível. A resposta dele veio rápida, sem hesitação. Posso estar aí em 1 hora. Desliguei e fiquei parado por um instante no meio da sala. Olhei para cada detalhe, como quem se despede sem tristeza, apenas com gratidão. A casa parecia mais leve, quase cúmplice, como se finalmente entendesse que eu estava escolhendo honrar o que ela representava, não permitindo que se tornasse um depósito de conveniência para quem nunca participou da sua construção. Quando o corretor chegou, toquei o interfone e ouvi sua voz animada. Sr. Augusto, posso subir? Abri o portão e o vi entrar com aquele jeito prático de quem já sabe que o imóvel vai vender rápido. Ele olhou ao redor, avaliou a estrutura, tirou fotos com a agilidade de quem trabalha com isso há anos. Sua casa é excelente, vai sair em menos de 1 semana. Ficamos conversando na sala, enquanto ele preenchia as primeiras informações no tablet. Eu contei pouco, apenas o necessário. Não mencionei meu filho, nem a Cláudia, nem os planos indecentes que eles tinham. Não precisava. Era minha casa, minha escolha, minha vida. Quando ele terminou, me pediu a escritura. Eu entreguei. Ele leu com atenção e balançou a cabeça satisfeito. Tudo limpo. Isso facilita tudo. E então, como se abrisse uma porta invisível, disse: temos um cliente que procura exatamente algo assim. Posso trazer aqui hoje à tarde? Concordei com um gesto simples. Pode. Ele sorriu, se levantou e apertou minha mão. Vai dar tudo certo, Sr. Augusto. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. Ao longo da tarde vieram 2 interessados. Um casal jovem que achou a casa grande demais. Uma senhora que gostou do quintal, mas achou a escada pouco prática. E finalmente, no final do dia, chegou um homem de meia idade, sério, direto, acompanhado de uma mulher que parecia sua irmã. Eles caminharam pela casa inteira com uma atenção silenciosa que me lembrou de mim mesmo no passado. Falavam baixo, observavam cada detalhe com respeito, tocavam nas paredes como se sentissem a história impregnada ali. No quintal, o homem parou ao lado das roseiras que minha esposa plantou e perguntou: sua esposa cuidava dessas flores? Respondi com um nó na garganta. Sim, por muitos anos. Ele apenas assentiu. Não precisou dizer mais nada. Quando voltamos para a sala, ele olhou para mim com a seriedade de alguém que toma decisões sem rodeios. Eu quero a casa. Se o senhor estiver de acordo, fecho hoje. O corretor me lançou um olhar satisfeito, como quem já sabia que aquele seria o comprador. Assinamos os papéis preliminares ali mesmo, na mesa onde tantas memórias familiares aconteceram. E quando coloquei minha assinatura no contrato, senti um alívio profundo. Não por estar vendendo a casa, mas por estar recuperando minha autonomia. Minha esposa sempre dizia que liberdade tem cheiro. E naquela hora, senti exatamente isso. O cheiro da decisão certa. O silêncio que se instalou depois da saída deles não era vazio, mas um silêncio cheio de significado. Fechei as cortinas, apaguei as luzes e fiquei sentado na escuridão por alguns minutos. A casa parecia me observar, como se aprovasse a escolha. Era como se dissesse: obrigado por não me entregar a eles. Na manhã seguinte,
Quando a família do meu filho apareceu de surpresa, a Cláudia, com sua pressa disfarçada de preocupação, os pais dela trazendo caixas vazias como se já fossem ocupar espaços, e meu filho tentando manter uma postura firme, eu estava sentado na mesa tomando café. Eles entraram falando alto, movimentando-se como uma pequena tempestade doméstica, até que percebi que esperavam que eu anunciasse o próximo passo da mudança. Meu filho, com as mãos na cintura, disse: "Pai, a gente precisa começar a organizar as coisas. O senhor pensou no que falamos?" Antes que eu respondesse, o corretor entrou pelo portão, com o entusiasmo profissional intacto, carregando o restante dos documentos finais da venda. Ele cumprimentou todos, olhando-os rapidamente sem entender quem eram, e disse em voz clara: "Senhor Augusto, o comprador aprovou tudo. A casa está oficialmente vendida. Assinamos o fechamento amanhã." O silêncio caiu como uma bomba. O rosto da Cláudia empalideceu. O pai dela arregalou os olhos completamente perdido. Minha nora levou a mão à boca como quem segura um grito. E meu filho ficou parado, imóvel, tentando entender o que tinha acontecido, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ele finalmente conseguiu dizer com a voz falhando: "Pai, o que você fez?" Mas eu apenas coloquei minha xícara na pia, limpei a mesa e respondi com a calma de quem nunca perdeu o controle: "Eu fiz o que precisava ser feito." E então, pela primeira vez em anos, eles perceberam que o homem que criaram para ser conveniente não existia mais. O silêncio deles foi minha vitória. Meu silêncio, minha arma, minha decisão, meu renascimento. A expressão do meu filho naquele momento, aquele segundo exato em que as palavras "a casa está oficialmente vendida" saíram da boca do corretor, ficará gravada para sempre na minha memória, não por prazer nem por vingança, mas pela crueza da verdade que finalmente se impôs sobre ele. Ele olhou para mim como se eu tivesse cometido uma traição, quando na realidade ele estava apenas diante do reflexo das próprias escolhas. A Cláudia deu 2 passos para trás, segurando a bolsa contra o peito como se tentasse se proteger de um impacto invisível. A mãe dela sussurrou algo como: "Isso não pode estar acontecendo", e o pai, sempre tão opinativo, ficou mudo, e é incrível como o silêncio devolve a cada pessoa o tamanho que ela realmente tem. Meu filho tentou falar de novo, mas a voz vacilou, e ele acabou repetindo a mesma pergunta, só que dessa vez com a fragilidade de um menino que perdeu o caminho. "Pai, o que você fez?" Eu permaneci onde estava, imóvel, sentindo um estranho senso de dignidade tomar conta do ambiente. Não era orgulho. Era apenas a confirmação de que eu tinha finalmente retomado aquilo que vinha sendo arrancado de mim aos poucos: o direito de decidir sobre minha própria vida. O corretor, sem entender a cena inteira, apenas sorriu educadamente, recolheu sua pasta e disse que voltaria no dia seguinte para a assinatura final. Quando ele saiu, o ar pareceu ficar mais pesado, como se a casa estivesse segurando sua última respiração antes de ser entregue ao novo dono. A Cláudia foi a primeira a quebrar aquele silêncio, avançando em direção a mim com o rosto contorcido entre incredulidade e indignação. "O senhor vendeu a casa? Vendeu? Sem avisar ninguém?" Ela disse "ninguém", como se eu tivesse obrigação moral de consultar o conselho dela antes de tomar qualquer decisão. Meu filho então deu um passo à frente, agora mais firme, como se tentasse recuperar a autoridade que achava que tinha sobre mim. "Pai, isso é uma loucura. Como é que o senhor toma uma atitude dessas? E a gente? E os planos? A gente ia morar aqui. A gente..." Interrompi sem elevar a voz, apenas levantando a mão lentamente. "Vocês iam morar aqui porque decidiram sozinhos que tinham esse direito." Ele ficou sem resposta por alguns segundos, e nesse intervalo pude ver exatamente o que se passava em sua cabeça: o medo, a confusão, a culpa e, escondida atrás de tudo, a arrogância.
A Cláudia tentou intervir. O senhor não podia fazer isso. A gente já estava se preparando. Quase ri, preparando-se para se apropriar de algo que nunca lhes pertenceu. Caminhei até a mesa e peguei o envelope com a papelada que eu já havia separado. Abri-o e tirei cópias da escritura, colocando-as sobre a mesa com calma. Está aqui. Meu nome. Só o meu nome. Nenhum de vocês tem parte nessa casa. Nunca tiveram. A sogra da Cláudia, que até então parecia dominada por um choque silencioso, soltou um suspiro nervoso e disse: Mas o senhor não pode simplesmente nos deixar assim. O nós dela me deu nojo. Nunca fui família deles. O que eles queriam era teto, conforto, benefício. O resto era enfeite. Meu filho colocou as mãos na cabeça, andando de um lado para o outro pela sala, sem saber onde pousar o pensamento. Pai, nós temos 3 crianças. 3. E agora vamos morar onde? Ele disse 3, como quem usa peso emocional como argumento. E ali percebi o quanto meu filho tinha desaprendido o básico. Responsabilidade. Não era meu papel acomodar a irresponsabilidade dele, nem ser solução para decisões que ele e a esposa tomaram com os olhos fechados. Olhei para ele e respondi com uma calma que o desarmou completamente. Vocês deviam ter pensado nisso antes de tentar me tirar da minha própria casa. A Cláudia perdeu o controle por um instante. Nós não estávamos tirando o senhor. A gente só queria reorganizar. A palavra entrou nos meus ouvidos como veneno. Reorganizar. Como se eu fosse um móvel ultrapassado que precisava ser realocado para uma área menos visível. O pai dela, até então mudo, finalmente encontrou voz para dizer: O senhor está cometendo um erro terrível. Respondi sem olhar para ele. Erro foi acreditar por tanto tempo que vocês tinham algum direito aqui dentro. Meu filho se aproximou de mim, com olhos marejados, não sei se de raiva ou de medo. Pai, por favor, o senhor não entende. Lá em casa não cabe mais ninguém. A gente só queria um lugar melhor, para todo mundo. Era impressionante como ele repetia a palavra todo mundo, como se eu fosse obrigado a me incluir na narrativa deles. Olhei para ele com a firmeza de um homem que já perdeu mais do que eles sequer imaginam, e respondi com uma frieza que não era cruel, mas necessária. Vocês queriam um lugar melhor, desde que eu fosse colocado no pior. Ele abriu a boca para protestar, mas parou. A verdade é que não havia nada a dizer. Eles sabiam. Sempre souberam, apenas nunca imaginaram que eu reagiria. A Cláudia, talvez percebendo que apelar para a lógica não funcionaria mais, mudou de estratégia e colocou a mão no coração teatralmente. Mas, e nós? Vamos morar onde, então? A pergunta ecoou pela sala inteira, ricocheteando nas paredes como um pedido de socorro mal ensaiado. E foi ali, naquele instante, que eu decidi colocar o ponto final que eles tanto mereciam. Aproximei-me devagar, olhei nos olhos de cada um por um, e disse: Isso não é problema meu. O rosto da Cláudia desfez qualquer máscara de dignidade. O do pai dela ficou vermelho, o da mãe ficou pálido, e o do meu filho, aquele sim eu vi quebrar de verdade, pela primeira vez desde que a arrogância tomou o lugar do respeito. Ele deu um passo atrás, como se minha frase tivesse empurrado o ar para fora dos pulmões dele. Pai, o senhor está dizendo que não vamos morar aqui? E eu respondi sem pressa, sem elevar a voz, sem hesitação. Aqui não. Nunca foi de vocês. Nunca seria. Ele levou as mãos ao rosto como alguém que acabou de perceber que todo um castelo construído com base em fantasias desmoronou num único sopro. A Cláudia tentou dizer algo, mas eu já tinha virado as costas para eles, indo em direção à porta. Precisava que entendessem não só com palavras, mas com gesto. Aquela casa não lhes pertencia nem simbolicamente. No corredor, parei por um instante e disse, ainda sem olhar para trás:
A saída é por onde vocês entraram. E fui para meu quarto, deixando-os na sala, cercados por uma casa que em poucas horas não seria mais minha e jamais seria deles. Depois que eles saíram, não abruptamente, não com portas batendo, mas com aquele silêncio derrotado que só quem percebe que perdeu algo que nunca lhe pertenceu consegue carregar, a casa finalmente respirou. Eu fiquei na sala por alguns minutos, ouvindo o eco suave dos passos deles diminuindo até desaparecerem completamente. Era como se o próprio ar se reorganizasse. A casa, vazia, parecia maior. Ou talvez fosse apenas a ausência de pretensão tomando forma nas paredes. Não sei. Só sei que naquele instante percebi que eu não tinha perdido nada. Pelo contrário, tinha recuperado algo que vinha sendo tirado de mim aos poucos. O direito de existir sem ser consumido pela necessidade dos outros. No dia seguinte, acordei antes do sol e dei minha última volta pela casa. Não senti tristeza. Não senti arrependimento. Era como visitar uma fotografia antiga. Bonita, cheia de significado, mas já encerrada no tempo. Passei a mão pela pia da cozinha, onde minha esposa gostava de cozinhar lentamente, como quem dança com os ingredientes. Toquei a maçaneta do quarto onde o berço do meu filho já esteve, o mesmo quarto que ele tentou transformar em reorganização. Toquei no batente da porta da sala onde batemos tantas vezes a cabeça montando móveis sem manual. Toquei no jardim que ela cuidou até o último dia em que teve forças. Mas não chorei. Não por falta de amor, mas porque a casa já tinha cumprido seu papel. E agora ela serviria a outro alguém. Um novo morador, uma nova história. E eu precisava do mesmo. Um novo começo que não carregasse ecos alheios. Assinei os papéis finais com o comprador na manhã seguinte. Ele me agradeceu como quem recebe um presente precioso. Eu apenas sorri. Era reconfortante ver que a casa não cairia nas mãos erradas, não seria violada por gente que nunca enxergou seu valor. Ela iria para alguém que a trataria com respeito, talvez até com carinho. Isso bastava. Com a venda concluída e o valor já disponível na conta, fui direto ao condomínio que eu tinha visto num folder dias antes. Era um prédio simples, não desses que exibem luxo falso com portaria extravagante. Era limpo, tranquilo, com paredes claras e varandas pequenas. O corretor local me recebeu com cordialidade e me levou até o apartamento que eu já sabia instintivamente que seria meu. Um segundo andar. Janela voltada para uma rua silenciosa, com árvores maduras que balançavam como gente velha conversando com o vento. Quando ele abriu a porta, o cheiro de tinta fresca me pegou de surpresa. Entrei devagar, sem pressa. O apartamento era pequeno, 2 cômodos, uma cozinha compacta, um banheiro apertado e uma sala que cabia um sofá modesto e talvez uma estante estreita. Mas havia algo ali. Algo que eu não sentia há muito tempo. Talvez fosse a ausência de vozes planejando o que não era delas. Talvez fosse a falta de passos invadindo espaços íntimos. Talvez fosse simplesmente a sensação de um lugar que começava do zero, sem história, sem disputa, sem expectativa. O corretor começou a explicar detalhes, mas eu já tinha decidido. Eu fico com ele, disse. E foi a primeira frase assertiva que saiu da minha boca em muito tempo. Ele sorriu e disse que poderia adiantar o processo, que eu poderia me mudar naquele mesmo dia se quisesse. Eu quis. Voltei à antiga casa apenas para pegar o que realmente importava. Meus documentos, algumas roupas, 2 livros, a caixa de madeira que minha esposa chamava de coração da casa. E a moldura com a foto dela sorrindo em frente ao jardim. Só isso, nada mais. Nenhum móvel, nenhum utensílio, nenhum objeto que tivesse sido tocado pelo desdém recente. Saí com as mãos leves, e com a alma mais leve ainda. Cheguei ao apartamento no meio da tarde. Coloquei minhas poucas coisas na bancada da cozinha. A tarde entrava pela janela com um tipo de luz que parecia mais gentil do que a de costume.
Abri as janelas para deixar o ar circular, e o cheiro de tinta fresca se misturou ao vento frio lá de fora, criando uma atmosfera de recomeço que me fez respirar fundo como há muito tempo eu não conseguia. Quando o sol se pôs, sentei no chão da sala, ainda sem móveis, e fiquei observando o caminho das sombras pelas paredes vazias. E ali, naquele espaço modesto, onde o silêncio não era uma arma nem uma cobrança, mas uma companhia, senti algo que havia esquecido completamente como era. Paz. Uma paz tão profunda que chegou a ser estranha, como se meu corpo não lembrasse mais como era relaxar, sem estar alerta para o próximo golpe de desrespeito. Peguei a foto da minha esposa, coloquei sobre a pequena prateleira improvisada e falei com ela como se estivesse ali. Eu consegui. E pela primeira vez desde que ela partiu, senti que cumprira uma promessa que talvez fosse até mais importante do que todas as outras: a de não me permitir morrer em vida para agradar ninguém. Fiz um chá simples na panelinha nova que comprei na mercearia ao lado do prédio. O barulho da água fervendo parecia uma trilha sonora suave. Sentei perto da janela e fiquei observando os poucos carros que passavam na rua, cada farol riscando o asfalto como uma pequena esperança silenciosa. Lá fora, o mundo seguia. Aqui dentro, eu começava de novo. Quando deitei naquela primeira noite na cama recém-montada, senti um estranhamento gostoso. Não havia vozes invasivas, não havia passos apressados, não havia pressões. Só o som distante de alguém caminhando no andar de cima e o murmúrio do vento passando pelas árvores. Fechei os olhos e deixei o corpo afundar no colchão. Pela primeira vez em muitos anos, o sono veio rápido, sem remorso, sem barulho, sem peso. E antes de apagar completamente, percebi algo que me arrancou um quase sorriso. Não era a casa antiga que tinha me mantido vivo todos esses anos. Era a dignidade. E agora, de volta a mim, ela finalmente me deixava dormir. Acordei no novo apartamento com uma sensação esquisita de leveza, como se o corpo tivesse finalmente entendido que não precisava mais se encolher para caber em expectativas alheias. Abri os olhos devagar, sentindo o ar fresco entrar pela janela que deixei entreaberta e por alguns segundos me permiti simplesmente existir ali, naquele espaço pequeno e silencioso que tinha a exata medida de mim mesmo. O sol ainda não tinha tomado conta da manhã, mas a claridade suave era o suficiente para me lembrar que, pela primeira vez em muito tempo, aquele era o meu lugar. Sem invasões, sem cobranças, sem reorganizações impostas. Fiz o café como sempre fiz, e pela primeira vez, sem a sombra de passos estranhos invadindo meu ritual. Tomei-o encostado na bancada da cozinha, enquanto observava a rua quase vazia lá embaixo. As árvores balançando devagar, o mundo seguindo seu curso indiferente às guerras silenciosas que as famílias travam dentro de 4 paredes. E foi exatamente nesse momento de tranquilidade que a campainha tocou. O som cortou o silêncio como uma lâmina. 3 toques insistentes, apressados, nada educados. Meu coração acelerou, não por medo, mas porque eu já sabia. Não precisava olhar pelo olho mágico para reconhecer o padrão. Meu filho sempre tocou a campainha assim, como quem exige entrada, não como quem pede permissão. Fui até a porta devagar. Respirei fundo e só então olhei pelo visor. Lá estava ele. Olheiras profundas, cabelos bagunçados, roupa amarrotada, um homem adulto reduzido a um menino perdido que nunca aprendeu a lidar com o próprio descontrole. Abri a porta apenas o suficiente para ele ver meu rosto. Não o suficiente para entrar. E isso, só isso, pareceu desmontá-lo um pouco. Pai, ele começou, mas a voz falhou. Ele limpou a garganta e tentou de novo, agora com uma urgência quase desesperada. A gente precisa conversar. Eu não respondi de imediato. Apenas o observei, contando todos os detalhes que denunciavam que ele não tinha dormido, talvez por raiva, talvez por medo, talvez, finalmente, por arrependimento.
Mas arrependimento tardio é só outra forma de egoísmo tentando se salvar. Não temos nada para conversar, respondi sem dureza, mas com uma firmeza que ele não estava acostumado a ouvir de mim. Ele engoliu seco e passou a mão pelo rosto. Pai, por favor, me ouve, a Cláudia. Ele parou, procurando palavras que justificassem algo que já não tinha como justificar. A gente ficou sem teto. O aluguel venceu. O proprietário pediu o imóvel de volta. Nós não temos para onde ir. O senhor simplesmente vendeu a casa sem avisar. Sem avisar. A frase me atravessou como um insulto acidental, porque na verdade o que ele queria dizer era sem nos consultar. Seu erro não era surpresa. Seu erro era hábito. Vocês não tinham direito à casa, eu disse. Nem pretensão moral de exigir que eu a entregasse. E ainda assim, exigiram. Ele balançou a cabeça rápido como quem tenta desfazer uma acusação injusta. Não foi assim. A gente só queria que todo mundo ficasse bem. Eu soltei um riso baixo. Não de deboche, mas de incredulidade. Todo mundo quem? Ele abriu a boca e fechou de novo. Não sabia responder. Ou sabia, mas não gostava da resposta que viria. Pai, a gente tem 3 crianças. 3. E agora estamos morando de favor. O senhor não podia ter feito isso com a gente. Aquele agente carregado de vitimismo me atravessou com um cansaço que não sei explicar. Quantas vezes naquela casa ele usou agente para esconder a própria falta de coragem de dizer eu? Quantas vezes se apoiou na Cláudia para justificar decisões que eram dele? Quantas vezes me empurrou para o canto usando os outros como escudo? Vocês podiam ter pensado nisso antes de tentarem me tirar da minha própria casa, respondi. Ele deu um passo mais perto, o corpo tenso, a respiração pesada. Pai, eu estou te pedindo, pelo amor de Deus, deixa a gente ficar aqui, só um tempo. Só até eu resolver tudo. A gente se aperta, a gente faz caber. Por favor, eu sou seu filho. O eu sou seu filho não veio como vínculo, veio como chantagem, como senha, como se usar esse título o absolvesse de tudo. Eu encostei a mão na porta, não para fechá-la na hora, mas para me apoiar em algo firme antes que a firmeza da minha decisão vacilasse por um segundo sequer. Ele era meu filho, meu menino, meu sangue. Mas também era um homem que tinha me desrespeitado profundamente, que acreditava que eu existia apenas como recurso, que tentou me diminuir para caberem os planos dele, da esposa dele, da família da esposa dele. E foi aí, olhando aquele rosto, que um dia eu enxuguei com as mãos quando ele caiu da bicicleta, que eu percebi algo definitivo. Amor não é licença para abuso. Eu respirei fundo e então disse a frase que encerrou o capítulo da nossa relação que eu vinha arrastando por anos. Aqui que não vai ser. A expressão dele mudou devagar, como se cada palavra minha chegasse atrasada e, ao chegar, perfurasse algum ponto frágil. Primeiro veio o choque, depois o desentendimento, depois a raiva, depois o desespero. Tudo passou pelos olhos dele como uma sequência rápida de alguém tentando reagir ao impossível. Pai, você está me expulsando? Eu o encarei longo o suficiente para que entendesse. Eu não estava expulsando ninguém. Eu estava me libertando. Estou dizendo que você não vai morar aqui. Não agora. Não nunca. Não é sua casa. Não é sua escolha. Não é seu direito. Ele deu um passo para trás, como se minhas palavras fossem um muro erguido de repente entre nós. Mas aquele muro sempre existiu. Ele só nunca percebeu. Eu não acredito nisso, murmurou com a voz falhando como a de um homem que finalmente se vê sem o poder que achava que tinha. Eu acredito, respondi. E isso basta. Ele levou as mãos ao rosto, respirou fundo, olhou para mim como quem tenta recuperar algo que deixou escapar sem perceber. O senhor está me abandonando. A resposta veio tão natural que pareceu não vir de mim,
mas da soma de tudo que passei nos últimos meses, ou talvez nos últimos anos. Eu não estou te abandonando. Estou apenas deixando de me abandonar por você. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. Por fim, ele balançou a cabeça, virou as costas e caminhou pelo corredor do prédio sem olhar para trás. E quando o som dos passos dele sumiu, fechei a porta devagar, encostando-a com a mesma calma com que se encerra um livro lido até a última página. Não chorei, não tremi, não me arrependi. Apenas deixei o silêncio entrar novamente, e naquele silêncio percebi que tinha recuperado algo que perdi sem perceber: o direito de escolher a mim mesmo. Era o fim de um ciclo, não o fim de um pai, mas o fim de um homem que por anos acreditou que amor e sacrifício infinito eram a mesma coisa. Ali, naquela porta fechada, aprendi que amar também é saber parar.